Bombom de uva, uma excelente sugestão para você diversificar e vender muito nessa Páscoa, porque bombom de uva é uma delícia e não é todo mundo que faz por aí. Então, mais uma sugestão de um produto acessível para você vender muito nessa Páscoa. Olá, eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. Hoje vamos fazer bombons de uva, que é uma excelente sugestão para você vender agora na Páscoa como uma opção diferente e barata para o seu cliente presentear ou comprar para ele mesmo, porque afinal de contas, nós às vezes nos damos um presente. Então fica comigo até o final do vídeo, que lá no finalzinho vamos falar sobre preço, validade, conservação dessa delícia e dicas para você vender ainda mais. Então já aproveita agora e deixa o seu like no vídeo e compartilha com os amigos nos grupos de WhatsApp, grupos da família, Facebook, para todo mundo conhecer essa receita. Se ainda não está inscrito, se inscreve no canal e marca o sininho, pois tem muita coisa boa vindo por aí e eu não quero que você perca nada do nosso especial de Páscoa. E por falar em Páscoa, o canal agora tem o Seja Membro, onde por um valor simbólico você se torna membro do canal e ganha um monte de vantagens exclusivas para os membros. E uma delas é para os membros VIP, que vão receber uma mentoria exclusiva de vendas na Páscoa, para você vender muito e ter um lucro extremamente alto nessa Páscoa. Então, não esquece de clicar aqui embaixo e ver o Seja Membro se enquadra no que você gostaria de aprender a mais do que eu ensino aqui no canal e se torne membro junto com a gente. E vamos à nossa receita. Esse bombom é feito com uma casquinha de chocolate recheada com uma uva envolvida em um brigadeiro branco. Então, vamos começar preparando o nosso brigadeiro branco, que é um brigadeiro bem básico e bem simples de fazer. Então, vamos começar. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu prefiro fazer o brigadeiro no micro-ondas, mas pode fazer na panela também se preferir. Então vamos colocar aqui o leite condensado, que é o meu leite condensado caseiro. E se você ainda não aprendeu a fazer, clica aqui em cima para aprender essa receita. Vou colocar também o creme de leite, misturar bem e levar ao micro-ondas. Se você for fazer na panela, é só colocar os ingredientes, colocar a panela no fogo baixo e mexendo sempre assim até dar o ponto de doce. Porém, se for fazer no micro-ondas, é muito mais simples. Basta misturar os ingredientes e levar ao micro-ondas por 3 minutos iniciais. Os primeiros minutos são 3 minutos. Depois, é só ir colocando de 1 em 1 minuto até ficar o ponto de doce. Então, retira do micro-ondas depois dos 3 primeiros minutos e mexe bem para misturar bem os ingredientes. Nessa primeira mexida, o leite condensado e o creme de leite apenas aqueceram, então ainda não estão engrossando nem dando ponto de doce. Agora, vamos levar ao micro-ondas por mais 1 minuto e depois desse 1 minuto, retirar e mexer bem. E vamos fazer assim até dar o ponto de doce. De 1 em 1 minuto, retira do micro-ondas e mexe bem. É muito importante mexer bem o nosso brigadeiro, pois isso vai fazer com que a textura fique suave e aveludada, como um brigadeiro deve ser. Essa receita serve para fazer qualquer brigadeiro que você queira, e eu acho muito mais prático fazer brigadeiro no micro-ondas. Na panela também dá certo, mas demora um pouquinho mais e se você se descuidar, o brigadeiro queima. No micro-ondas eu nunca vi queimar. Então, vamos mexendo assim a cada 1 minuto até dar aquele ponto de doce em que o brigadeiro se desgruda do fundo do pote, você passa a espátula e ele custa a juntar novamente. E quando você levanta, ele cai em pequenas porções. Então, esse é o ponto certo para o doce. Acredito que depois desse minuto já estaremos com o ponto certo do nosso doce para mostrar para vocês. Exatamente isso. Quando passa a espátula, o doce custa a se juntar e ele cai assim em pequenas porções. Nosso doce já está pronto. Temos aqui um brigadeiro branco base para fazer os nossos bombons. E prontinho, é só colocar num prato, cobrir com um plástico filme bem juntinho do doce para evitar que crie aquela casquinha e deixe o nosso brigadeiro pegajoso. Então vamos colocar o plástico, apertar bem e esperar esfriar. É muito importante que o brigadeiro esteja frio e não coloca na geladeira. Deixe esfriar
naturalmente, para ficar um resultado melhor nos seus brigadeiros. Eu sei que muita gente fala para colocar o brigadeiro na geladeira para acelerar o processo, mas eu prefiro demorar um tempinho a mais para finalizar o brigadeiro e ter uma qualidade muito melhor do que fazer um brigadeiro rapidamente, que pode acabar ficando suado e não ficando com um acabamento tão bonito. Mas isso fica à escolha de cada um. Eu não coloco o brigadeiro na geladeira. Vamos preparar agora as nossas casquinhas de chocolate. Eu derreti o chocolate fracionado de 30 em 30 segundos, como manda no verso da embalagem. Como é fracionado, não precisa temperar o chocolate. Então, com ele já derretido, vamos colocar nas forminhas de bombom até a marquinha que o fabricante tem. Essa é aquela forminha de 3 etapas, que tem uma parte de acetato, a parte de silicone que vai dentro e uma segunda parte de acetato menorzinha que vai dar o formato aos nossos bombons. Então, preenchendo com o chocolate até a marquinha da forminha, fica perfeito para fazer as casquinhas dos nossos bombons. Depois de colocar o chocolate, é importante dar umas batidinhas na forma para tirar algumas bolhas de ar que possam ter ficado. Então, dá umas batidinhas assim e verifica se ficou até a marquinha aonde manda colocar o chocolate. Se ficou abaixo, completa, e se ficou muito acima da marquinha, tira o excesso para não fazer sujeira. Agora vamos colocar a partezinha de silicone e depois encaixar a forminha de acetato. Ou você pode colocar tudo junto assim dessa maneira. Dá uma leve apertadinha e vamos virar a forminha para que o chocolate se acomode e escorra completamente pelas laterais do bombom. É muito importante passar o dedo assim na forminha para ter certeza que o bombom vai ficar todo uniforme com as laterais bem cobertas. E é sempre bom deixar esse espacinho em cima, que é onde vamos completar com chocolate depois. As forminhas devem ficar na geladeira por 10 minutos e depois disso vamos começar a montar os bombons. Eu vou untar um pouquinho a mão para que o brigadeiro branco não grude na minha mão e vou pegar uma pequena porção, mais ou menos uma colher de chá do meu brigadeiro branco, esticar assim na mão e envolver a uva com ele. Esse bombom de uva é bom ser feito com a uva sem caroço, pois fica mais agradável quando a pessoa vai comer. Então procure uvas sem caroço, coloca assim no brigadeiro branco e enrola como se fosse um brigadeiro normal. Eu gosto sempre de colocar um pouquinho da massa do brigadeiro na forminha de chocolate antes de colocar a uva, para garantir que vai ficar bem preenchidinho até a parte de cima, pois às vezes a uva é um pouquinho maior e deixa aquele espaço vazio lá em cima do bombom. E eu não acho que fica uma apresentação legal quando a pessoa morde e vê um espaço sem recheio dentro do bombom. Então, essa é a dica. Coloca um pouquinho de doce antes de colocar a uva dentro da forminha. Vamos fazer mais um assim da mesma maneira, esticando a massa de brigadeiro branco e envolvendo em uma uva. Vamos montar da mesma maneira todos os bombons. Eu já fiz alguns para agilizar o processo. E se você gosta de bombons e está gostando desse vídeo, lá no finalzinho eu vou deixar o link para um outro vídeo onde eu ensino um outro bombom muito gostoso para você fazer também. Mais uma opção para diferenciar nessa Páscoa. Então vamos fazer todos os bombons assim, envolvendo a uva no brigadeiro branco e completando o brigadeiro branco dentro da casquinha de chocolate. Agora é só fechar as nossas casquinhas. Se tiver respingado ou alguma sujeirinha, eu gosto sempre de limpar antes, pois evita ter que dar acabamento final no bombom, quando às vezes a gente cortando com a faquinha pode quebrar a casquinha, o que não é legal. Então, completa com o chocolate derretido para fechar bem o nosso recheio. É importante que o bombom fique bem fechado. Se ficar qualquer buraquinho que possa entrar ar ou que o doce possa fugir de dentro do bombom, isso vai acabar afetando na validade do seu bombom, o que não é legal. E também vai deixar aquele aspecto melado e pegajoso, pois se o brigadeiro sair de dentro do bombom, ele vai melar e também não vai ficar um acabamento legal. Então, com uma colher, estica bem o chocolate na parte de trás do bombom para que ele fique bem fechadinho e não tenha nenhum buraquinho na hora que você desenformar. Depois disso, é só levar a forminha de bombons à geladeira por 10 minutinhos até que seque e endureça bem o nosso chocolate. E depois é só desenformar essa maravilha.
Para desenformar, basta virar a forminha de acetato em cima de um prato ou qualquer superfície que os bombons vão se soltar perfeitamente. Se eles não estiverem bem soltos, é só passar o dedinho que eles se soltam. Mas o importante é que antes de tirar os bombons da forma, você verifique se eles estão foscos, o que significa que estão bem geladinhos e prontinhos para serem desenformados. Agora, para dar um charme ao nosso bombom, eu vou aplicar passas de uva em cima de alguns deles. Não precisa fazer em todos, eu só estou fazendo isso para dar mais uma ideia de decoração para vocês. Então, encosta a passa de uva no chocolate derretido e cola ela em cima do bombom. Isso é muito útil para diferenciar sabores, pois quando fazemos vários sabores desse bombom, é difícil identificar qual é qual. Então, podemos fazer marquinhas desse tipo, como colando uma passa de uva em cima, ou fazendo risquinhos com chocolate branco, ou colocando algum detalhe que vai nos ajudar a diferenciar o sabor desses bombons. Para vender, você pode fazer caixinhas e oferecer porções com 4 ou 5 bombons aos seus clientes, ou pode também vender individual. O preço de vendas é uma coisa muito particular e depende de quanto você gastou para fazer esses ingredientes, mas eu indico vender esse bombom de R$ 3 a R$ 5, dependendo do quanto você gastou. Pois em alguns lugares essas uvas sem caroço são bem baratas e em outros lugares chegam a ser 17 ou 20 reais uma caixinha de uvas. Então tem que calcular bem certinho para você não ficar no prejuízo. Como contém frutas frescas, esse bombom tem uma validade de 2 dias no máximo e deve ser mantido em um local fresco ou na geladeira se estiver muito calor. Se você quiser aumentar a validade do seu bombom, pode colocar a passa de uva dentro do bombom misturada no brigadeiro. Fica muito gostoso também e vai aumentar a validade do seu bombom para 5 dias, o que facilita bastante na produção da correria da Páscoa. Uma outra dica é colocar esses bombons enfeitando ovos de colher. Se fizer um recheio do ovo com um sabor que combine com bombons assim, fica perfeito você enfeitar ele em cima, em vez de usar brigadeiros normais, usar bombons de frutas. Fica perfeito e chama muito a atenção do cliente. Então, use a criatividade e aproveite essa receita da melhor maneira possível para vender muito nessa Páscoa. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.